Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui mais uma vez nesse podcast do Zero ao Empreendedorismo. E hoje, rapaz, vocês sabem que, olha, todos os episódios eu falo isso, né? Mas hoje, vocês não têm noção com quem eu tô aqui. Eu tô com um cara extremamente especial. Meu, antes de mais nada, eu tô muito honrado por você estar aqui. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado mesmo de coração. Galera, eu estou com um cara chamado Berg Smith. É isso aí. E eu vou te falar, eu não vou apresentá-lo. Quem vai apresentar é ele. Berg, obrigado, E cara, aí, meu irmão? presença. Eu que Seja agradeço. bem-vindo. Obrigado. Divirta-se, cara. Maravilha. Conta aí quem é você. Eita. Conta um pouquinho aí. Vamos lá. Pois é, eu sou o Berg Smith, pai de Isabel, pai de Liz, casado com Hélida. Que Uma mulher fantástica, maravilhosa. Um sonhador, alguém que busca atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos. E estamos aqui, porque daí vier. Estou pronto, estou preparado para você, Moisés. Tá disponível? Tô disponível. Então vamos pra cima? Vamos começar a brincadeira? Vamos começar, Então, meu irmão. legal. Berg, me conta aí o que você faz hoje. Mas assim, quando você me contar o que você faz hoje, me conta a sua trajetória. Me conta como que você chegou no que você está hoje. Como é que foi isso? Quando a gente olha ali, ó, do zero ao empreendedorismo, é muito fácil a gente olhar empreendedorismo. Do zero, a gente acha que assim, ó. Não acontece. Só que como é que foi isso para você? Compartilha com a gente aí essa experiência, esse momento seu, a sua Com certeza. história, cara. Vai ser um prazer, meu amigo. Eu sou alagoano, vim ali de Arapiraca, Alagoas. Eu já tinha parentes aqui em São Paulo e, num momento, minha mãe e meu pai decidiram vir para São Paulo. Tá. Nós viemos, eu e meu irmão, junto com a minha mãe, em um ônibus clandestino. Meu Deus. Já começa por aí, Olha isso. buscando sobrevivência, né? Tá. Como muitos aqui que devem estar assistindo, buscando uma sobrevivência aqui em São Paulo, o polo do trabalho, onde a gente consegue evoluir. E nessa vinda de lá para cá, as histórias são interessantes, porque eu lembro que minha mãe trouxe um Tupperware com farinha e com franguinho para dar para mim e para o meu irmão. Já tô no até com ônibus. fome. Exatamente, porque nas paradas não dava para descer para comer um pão de queijo, porque a parte financeira era um pouco complicada. E nós chegamos até aqui dessa maneira. E chegando aqui, passei por diversos trabalhos. Já trabalhei com material de construção, já trabalhei em loja de imóveis, já trabalhei como gerente de loja de calçados. Aí fui para metalúrgica, trabalhei como motorista e fui indo até entrar em uma empresa multinacional para trabalhar com equipamento de segurança de moto velocidade. Entendi. Aí onde eu deslanchei um pouco mais, entendi muito mais a parte comercial, né? A parte de lidar com pessoas. E uma das partes principais na minha vida, que é um ponto fundamental para falar aqui, que eu tive um encontro com Jesus na igreja. Peraí. Esse encontro aí eu vou querer saber daqui a pouco. Peraí. Exatamente. Esse encontro é um dos melhores. Exato. E é onde hoje eu sou pastor, Que legal. congrego na igreja chamada Bereana, Assembleia de Deus Bereana, ali em Diadema, Tá. né, com sede na Joaquim Távora, ali na Vila Mariana, e servindo. Eu acho que a palavra certa é servir. Quando legal. você serve, as coisas acontecem para você. Então é importante falar isso. Que massa. E me conta aqui, você falou que você passou por várias empresas, várias situações, vários negócios. Só que antes, o que me chamou a atenção, eu vou anotando algumas coisas, me chamou a atenção, você falou que você tinha passado por dificuldade financeira. Exato. Como é que foi isso? Como é que foi essa mudança de chave para você? Como é que você falou, cara, não dá mais, a gente precisa mudar, a gente precisa melhorar. Como é que foi? Você começou a estudar, você começou a se preparar? Como é que foi esse momento para você? exatamente. Ou para sua família? O maior exemplo de superação que eu tenho são os meus pais, Legal. né? Que mesmo com toda a dificuldade financeira, o que ela sempre preservou foi a educação. Então, meus pais, independente da nossa condição, sempre ter caráter, sempre falar a verdade, sempre buscar estar perto de pessoas que te acrescentem algo, né? Fugir sempre das pessoas que te colocam para baixo. Então, assim, o meu exemplo mesmo são os meus pais, de trabalho, de garra. Sua referência. Minha referência, porque assim, eu tenho história dos meus pais de
sair do Jabaquara até a Washington Luiz a pé para poder economizar o dinheiro da Uau. passagem para comprar pão para a gente. Uau! Então, isso, para mim, é um maior exemplo de superação, de acreditar nos filhos e chegar hoje onde a gente chegou, né? Hoje eu sou dono de uma empresa chamada Flashcar, Que legal. né? Na área automotiva, uma estética automotiva. Já tive também empresa de financeira, né? Empresa de obra. Nossa, e você falou, já tive, eu Já gostei. tive, Nós vamos vamos lá. tratar sobre isso. Com já certeza, tive, vamos já buscando, vamos né? buscando Vamos isso. buscando. E aí você passou por esse momento de questão de dificuldade financeira, aí você, né, teve a base aí, seu pai, sua Sim. mãe, e aí você veio crescendo. Com qual idade, assim, você começou? Quando que foi seu primeiro emprego? Porque, assim, eu entendo que você passou por vários. Sim, sim. Só que eu entendo também que você já estava empreendendo nesses vários. Você já estava aprendendo certeza. algo também nesse. Quando que foi? Quando que você começou a trabalhar? Com qual idade? Olha, Moisés, eu sempre tive uma máxima na minha vida, que é o seguinte: eu nunca trabalhei para ninguém. Tá, Eu sempre trabalhei para mim mesmo. que legal. Então, dando o meu melhor dentro de uma empresa onde alguém administrava, mas pensando como se fosse minha. Então, essa é a chave. tem isso na minha vida, de entender que se eu trabalho em um ambiente respeitando aquilo como se fosse meu, o que eu penso? Para ser um bom gestor, eu tenho que ser um bom funcionário, um bom aprendiz. Uau. Então não tem como você crescer na soberba, achando que está tudo bem, está tudo certo. Não. Eu sempre trabalhei respeitando o ambiente, dando o meu melhor pelo ambiente, sim, para que os meus diretores crescessem através do meu bom trabalho, do meu bom serviço, né? Mas sempre como se aquele ambiente fosse meu. Entendi. Então, isso é o que eu passo para minha equipe, isso é o que eu passo, porque eu passo aquilo que tenho, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Perfeito, perfeito. Né? Então, eu sempre, nas minhas preleções com a equipe, eu falo, olha, de fato, encare esse lugar onde você está trabalhando hoje, assalariado, como se fosse seu, porque amanhã você vai ter o seu negócio e você vai querer que os teus colaboradores sejam como você. E cuidem, né, das coisas como você está cuidando aqui. Então, como que você cuidaria se isso aqui fosse seu? Entendi. Né? Que horas que você sairia de casa? Uau. Se você fosse totalmente dependente desse negócio aqui. Então, trazer isso para o seu colaborador, tendo a vivência que eu tive e por todos os lugares que passei, né, dei esses exemplos de, puxa, eu quero que isso aqui evolua, eu quero que isso aqui dê certo, porque se isso aqui der certo, eu também vou dar certo. Que massa. E aí as portas foram se abrindo, né? Foram se abrindo. Então, fui o melhor lojista de loja de imóveis, fui o melhor vendedor de imóveis, procurei ser o melhor vendedor de sapato, procurei ser o melhor motorista na metalúrgica, e assim sucessivamente, buscando ser o melhor naquilo que a gente faz. Isso é importante para não ser medíocre. Porque, ou seja, né? Isso aqui me mostra, tá? Se difiando um pouco aqui sobre Sem dúvida. Sem Porque dúvida. você estava fiel, cara. Você estava presente naquele pouco. E aí você já estava almejando coisa. Com certeza. Deus já tinha uma história para você. Com certeza. Que massa. E aí, o seu primeiro emprego foi com qual idade? Com 12 anos. Com 12 anos. Quando cheguei em São Paulo, eu tive a oportunidade de trabalhar numa esfirraria. No centro de São Paulo, próximo da Praça da Sé. Tá. Aí, office boy, né? Tem essa palavra office boy. Eu pegava as esfirras, os lanches, levava para escritórios, né? O pessoal fazia o pedido, eu levava. E dessa forma de comunicação, eu sempre fui comunicativo, gostei de falar com as pessoas, nunca fui tão tímido assim. Entendi. Né? Porque eu acho que as oportunidades, elas surgem também de decisões que você toma, né? Sem dúvida. Então, é ser educado, trabalhar com propriedade naquilo que faz, gostar daquilo que faz, independente da remuneração. Puxa, Moisés, eu estou falando de 1998. Uau. Ganhando R$120 como office boy. Ô, louco. Pegando o ônibus Princesa Isabel do Jabaquara até a Praça da Sé, né? Para ganhar R$120. E detalhe, pegava R$100, dava para minha mãe e ficava com 20.
para depois do culto da igreja descer e comer esfirra junto com os jovens. Já tava avisando aí, eu quero esfirra. Exatamente. Então, contar essa história aqui, porque as pessoas veem onde você chega, mas não vê a trajetória. Ela vê o empreendedorismo, mas não vê o zero. Não vê o zero. Então, eu tô muito feliz de estar aqui com você, Que contando massa. essa parte da história, né? Porque essa história, a gente está falando de 28 anos de acontecimentos, Entendi. de erros, de acertos, de erros, porque a gente erra, continua errando, mas para aprender. Entendi. Eu acho que cada sucessões de erros tem um aprendizado enorme, e para você que está aí, não se preocupe se você está errando, vai dar certo. Vai dar certo. E aí, com esses 12 anos, você tinha 12 anos, seu primeiro emprego, foi nesse momento que você conheceu o seu super amigo, o nosso super amigo chamado Jesus? Sim, porque foi nessa fase de 12 anos, conhecendo São Paulo da forma que estava, né? A criminalidade sempre existiu, Tá. né? O acesso a coisas erradas, a droga, a bebida, isso sempre existiu. E minha mãe, na preocupação de nordestina, falou assim: você procura um rumo, né? Porque senão eu te mando de volta para o Nordeste lá. E no lugar onde eu estava, existia o senhor Antônio, que, puxa vida, senhor Antônio, se pudesse ver esse vídeo, eu sou extremamente grato a ele, porque ele falou assim: para você dar certo, você precisa encontrar alguém que age certo. Uau! Aí eu falei assim: puxa vida, quem é essa pessoa? Ele falou: procura uma igreja próximo da sua casa, procura com a liderança e ele vai te explicar quem é esse cara. E eu entrei e vi uma bateria, e sou músico, você também é músico, né? E eu falei: puxa vida, antes de conhecer esse cara, eu quero tocar essa bateria. Só que aí o líder olhou e falou assim: Não. para você tocar essa bateria, você precisa conhecer esse Conheci cara. o cara primeiro. E aí conheci Jesus com 12 Ou anos. seja, para você andar no carro, você precisa ser habilitado primeiro. Exatamente. E de lá para cá nunca mais deixei de acreditar nesse ser maravilhoso, superior, né? Que conduz a minha vida até hoje, a vida da minha casa, da minha Que família. massa. Porque eu fui o primeiro a entrar na igreja evangélica e hoje a minha mãe é diaconisa, a minha irmã é diaconisa, meu irmão presbítero. Meu irmão, Deus. depois de 20 anos eu na igreja, se converteu também. Que aceitou legal. Jesus, e hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Que lindo isso. Eu e a minha casa Perfeito. servimos ao Senhor. Foi do dia para a noite? Não. Não. Um processo. Mas teve um processo de exemplo, de persistência, de oração, e acreditar que nós iríamos sair daquela condição de morar no fundo de uma edícula e hoje a gente ter a nossa independência financeira, ter a nossa vida pautada nos princípios bíblicos. E eu sou muito feliz hoje pela liderança que tenho, os pastores que tenho, Que pastor Walter legal. Brunelli, Ricardo Brunelli, o pastor Wesley Silva de Diadema. Então, legal. sou muito feliz hoje. Tem que dar honra a quem merece honra. Tem que dar honra. com Muito certeza. bom. E aí me diz, aí depois desses 12 anos, estava trabalhando, conheceu o amigo Jesus, e aí depois, veio quando que foi a sua primeira empresa? Foi quando? Olha, Com quantos anos? não Quanto posso- tempo a gente já... Exato, eu não posso esquecer que no caminho eu tive grandes empresários comigo, Tá. né, que Conheceu me bastante ensinaram pessoas. muito, Aí. mentores. Que nem sabiam que era mentor. Exato. Não tava nem sabendo que estava mentorando, mas estava mentorando. Exatamente. O Ivan Brito foi um dos meus primeiros mentores. Que legal. Né? O pastor Hélio Mota, que me discipulou. Aí nós saímos desse âmbito espiritual, aí nós vamos para a empresa, Marcelo Caetano, né, da empresa onde trabalhei, homens que me direcionaram, que aí eu vi o espelho, porque não tem como ser alguém sem se espelhar em outro, Não tem como. não tem como. Então, Você tem que ter um alvo, né? um alvo. Essas referências, né, me moldaram de como ser um homem de Deus, de como ser um empresário, de como lidar com pessoas, de como administrar pessoas. Então, e quando eu vi aquilo, depois de trabalhando 8 anos numa empresa, Moisés, veio uma crise financeira no país, onde eu trabalhava como comercial numa empresa, Tá. e aí eu fui demitido. Eita. Aí eu fui demitido, e nessa demissão
me deu o estralo de eu sou capaz de gerir a minha vida, de empreender, e agora eu quero trabalhar para mim. Ou seja, o que para muitos seria tristeza, Uma decisão. para outros Exato. foi uma mudança de vida. Foi uma mudança de vida. É o que a gente não, ou seja, o fim é o começo. É de o uma começo. história. É o começo, sem dúvida. Fechei um ciclo e iniciei um novo projeto. Exato. E eu Uau. costumo dizer que o importante não são os começos. Lógico que nós não podemos desprezar os pequenos começos. Perfeito. Mas o importante é como você termina. Uau. Não é como você começa as coisas. Porque começar, todo mundo começa. Você começou a academia em janeiro. E aí? E em julho, como é que você está? Chegou dezembro. Comecei dia 1º de 1 de 2024. Isso. E como é que está em dezembro de 31/12/2024. Então, precisa entender a trajetória, né? A gente costuma muito começar as coisas e não terminá-las. Aquilo que nós estávamos conversando dentro do carro. Meu Deus. Então, e para isso acontecer, a gente precisa ter verdade naquilo que a gente faz. Porque sem verdade, tudo tem prazo de validade. Uau! Sem verdade, tudo tem prazo de validade. Então, se você não coloca verdade naquilo que você faz, com certeza vai ter prazo de validade. Entendi. Você amar o que faz. Então, eu sempre amei pessoas. Tá. Estar com pessoas, ajudar pessoas. Então, o empreendedorismo na minha vida veio também nesse afã de dar emprego, dar trabalho para as pessoas. Entendi. Sabe? Ajudar pessoas a transbordar na vida das pessoas. Transbordar na vida das pessoas. É aquilo que foi me dado graciosamente. Meu Deus. E aí você abriu a sua empresa. Essa empresa era do quê? Depois você já abriu outras. Como é que tá essa vida hoje? Exatamente. Aí chega nessa empresa que você tá hoje, a sua empresa de hoje. Abri a primeira empresa que eu abri, foi uma empresa de obra, né? Que ela continua aberta, né? Hoje gerida pelo meu irmão. Legal. Júnior, toca o barco. Fomos sócios durante 5 anos. E nós decidimos romper um com o outro e cada um tomar conta do seu próprio negócio. Nessa questão de ter a empresa de obra, nós ramificamos a empresa, né? Nós abrimos um novo empreendimento, que hoje é a Flashcar. Legal. E decidimos um com o outro, falar assim, olha, toca o barco aqui, eu toco o barco aqui, e nós rompemos. Aí hoje tem a Flashcar. E aí, como é que é a Flashcar? Aonde está a Flashcar? Como é que a Flashcar age hoje nesse mundo? Porque assim, ela é o quê? É uma lava rápida? Tem uma estética? O que é essa empresa, a Flashcar hoje? A Flashcar, ela foi aberta justamente para não ser apenas um lava rápido. É para pessoas que gostam de carro. Perfeito. Que gostam do seu patrimônio, e a Flashcar está aí para zelar do patrimônio. Que legal. Então, ela foi aberta no centro de Diadema, na rua Castro Alves 210, no centro de Diadema, com uma equipe especializada, onde nós cuidamos do patrimônio do cliente, onde não é um lugar de rotatividade apenas, é um lugar de pertencimento, para estar lá e gostar de estar lá. Legal. E ter confiança de levar o patrimônio até lá. Com certeza, nós somos pequenos agora, mas com um pensamento gigante. Eu sei aonde nós vamos chegar. Entendi. Mas sei que tem processos. Que legal. Eu sei que vai chegar o momento da Flashcar que fala, puxa, chegamos onde nós queríamos. Entendi. Então, a Flashcar hoje tem 6 meses de vida. Que legal. Que foi uma virada de chave. Sair do ambiente de obra, né? Vim para um ambiente de porta aberta para receber esse cliente e fazer com que ele permaneça e fidelize. Entendi. Então, essa fidelização é a parte crucial aí. Como é que foi isso na sua cabeça? Olha, dividir obra, que agora você tem um outro projeto. Como é que foi isso para você? Exato. Hoje eu continuo como comercial, porque a minha vida ela iniciou comercialmente. Perfeito. Então, eu sou de humanas, gosto de pessoas. Então, meu pai lá no Nordeste trabalhava com feira, vendia sapato na feira, né? Depois vendeu laranja. E eu sempre trabalhei com meu pai e minha mãe na parte de venda. Entendi. Então, eu costumo falar, Moisés, eu gosto de vender.
Se for para vender água no farol, nós vamos ser os melhores vendedores de água no farol. Top. Não com qualquer roupa, não com qualquer instrumento, mas quebrando objeções. Você está entendendo? Tem bastante, hein? Quebrando muitas objeções e acreditando sempre no produto. Que legal. Então, eu penso da seguinte maneira: vai vender fumaça em sacada? Eu vou entender sobre fumaça e vou vender a melhor fumaça. E vai vender. E vender a melhor fumaça. Porque tem gente que vai comprar fumaça e sacada. Eu vi esses dias o pessoal vendendo oxigênio. Ah, Falei, opa, estão vendendo oxigênio, meu irmão. Então, eu consigo vender a consigo fumaça. vender qualquer Olha coisa. como é legal a cabeça do empreendedor, né? Porque, assim, para toda necessidade, sempre tem alguém que vai vender. Sem dúvida. Tá, você precisa de água, eu vou te vender. Eu vou te tem. ajudar, eu vou somar contigo. E aí você tem a Fresh. E aí, como é que é? Você comentou que você é pastor. Exato. E como é que se deu dentro desse período? Quando que você foi levado a pastoreias? Como é que é isso que fala? Como é que chama? Pastorado. Ao né? pastorado? Como é É. que é isso? Eu sou pastor. Poucos vão entender isso, Tá, mas poucos entenderão e buscarão essa informação. tá, Existe a questão de pastor por vocação. tá. Então, eu estava em uma comunidade em Diadema, Tá. onde eu reuni pequenos grupos dentro da minha casa e, por conhecimento de muitos amigos, muitos pastores, eu fui ungido a pastor na comunidade para cuidar de pessoas. Legal. E isso, para mim, foi incrível, porque antes de você ser ungido a alguma coisa, ou você querer fazer alguma coisa no ministério, você tem que ter uma vocação. As pessoas têm que olhar antes. Você é antes de receber alguma coisa, você tem que ser antes. O reconhecimento vem daquilo que você já pratica, daquilo que você já faz. Então, eu já cuidava de pessoas, eu já aconselhava pessoas, eu já gostava de pessoas, de visitar pessoas. Então, ser levantado como pastor na comunidade é de algo que a gente já faz, já fazia. Entendi. Então, eu estava falando isso para você. Para mim, a função é mais importante do que o título. Entendi. E hoje é possível. Na minha cabeça é isso, sabe? Você exercer é mais importante do que você ter o título. Porque o que adianta eu ter um título de pastor E eu não tenho a função. Eu e não executar. exercer a função de pastor? Eu não ajudar. E não Eu ajudar não as servir. pessoas. Entendeu? Sou dentista. Quantos dentes você já arrancou na vida? Nenhum. Então, Dentista como? que dentista? Você viveu como? Então, o título não é mais importante que a função. Perfeito, perfeito. Ele é importante para te alavancar de alguma maneira. colocar na aí, parede. Pra colocar na parede. Agora, puxa vida, esse camarada aqui exerce a função que o título lhe deu. Que massa. Entendeu? E como é que é hoje? Como é que é hoje? Você pastor, empresário, é possível fazer as duas coisas? Não dá para fazer as duas coisas? É difícil, a cabeça choca? Como é que é isso para você hoje? Super possível. É. É possível quando você delega. Boa. É possível quando você tem uma equipe que acredita naquilo que você faz. Tá. Então, se você tem uma equipe na igreja que você delega e ele exerce a função a qual foi delegada, Tá. você se torna mais leve naquele cargo. Entendi. Então, você não é o cara que abre a porta da igreja, limpa a igreja, toca, prega. Não, você tem pessoas boas do seu lado que prega, pessoas do seu lado que se dispõem a limpar, pessoas dispostas a abrir a porta no horário. E assim é a empresa. Equipe. E a mesma coisa, a empresa. Você capacitar pessoas e acreditar em pessoas, em deixar elas naquele local onde é o seu sustento de vida, acreditar nelas e elas fazerem e serem um braço daquilo que massa. você exerce, de que você gosta, que você ama. Então, seu colaborador tem que amar aquilo que está fazendo. Entendi. Porque senão ele simplesmente vai falar, poxa, esse meu diretor aí, o cara só quer ganhar dinheiro em cima de mim. Não. Ele tem que ter uma outra percepção Entendi. daquilo que eu falei no começo. Gostar daquilo que faz e fazer com excelência. Fazer bem feito. Então, quando a gente coloca isso na mesa, você está falando
do pastor e do empreendedor. A gente não pode esquecer do pai, do marido, do amigo. Uau. E tudo isso está no pacote. Ou seja, eu tenho que separar as coisas ou dá para fazer tudo de um... Dá para fazer. Dá para fazer. Porém, dá para fazer entendendo que quando eu estou na minha casa, eu não sou o empresário Berg e eu não sou o pastor Berg. Eu sou o pai da Isabel e da Liz e sou o esposo da Hélida. Que massa. Aí tem que separar. E a cabeça, como é que fica? Porque quando eu falo com você, fora daqui, eu não estou falando com o doutor Moisés. Estou falando com o meu amigo Moisés. Entendi. Agora, em um outro âmbito, posso falar que você... Depende. Pode, a nossa falar. Empresa... Pode falar. Né? Você que presta toda a assessoria contábil, né, da nossa empresa. Lá no seu ambiente, no meu ambiente, nós estamos falando de negócio. É isso mesmo. Então tem que saber separar. Então não é diferente na igreja. Não é diferente. Eu não estou falando aqui de máscaras. Perfeito. Totalmente diferente. Mas é respeitar o espaço de cada um. Quando você leva o seu carro lá para a empresa, você paga por aquilo que está sendo executado. Eu levar você na padaria enquanto o seu carro está sendo lavado e eu pagar o seu café é totalmente diferente. É diferente, é outra história. É outra história. Então, quando nós conseguimos separar isso, entender quem eu sou dentro da minha casa, quem eu sou dentro da minha empresa, dentro da igreja, e fazer essa junção onde as pessoas possam confiar em você nessas áreas, eu acho que é importante. Deixa eu fazer uma consideração. Pois não. Lá na igreja, a gente consegue falar de empreendedorismo? O que eu vejo? Eu vejo que os empresários hoje, você é empresário, o que eu vejo que eles separam as coisas. Eu não consigo falar da empresa se eu falar de Deus. Eu não consigo falar de Deus se eu não falar da família. Eu tenho que ter um ou eu tenho que ter o outro. É possível ter os três e dentro da igreja é possível falar de empreendedorismo? É muito possível, porque a própria Bíblia, o tempo todo, ela lida com isso. Né? Tem mais de 2.000 versículos falando de dinheiro, por exemplo, na Bíblia. Ué, dinheiro não é sujo? Não, jamais foi. Né? O próprio Jesus lidava com muita facilidade sobre esses assuntos. O detalhe é, aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Uau! Então, se o meu coração está voltado apenas no dinheiro e não voltado em ajudar, eu vou ser uma pessoa soberba, egoísta, que vou utilizar do dinheiro para apenas benefício próprio e não consigo ramificar isso para outras pessoas. Quando eu falo de dinheiro dentro da igreja, eu tenho que entender que eu estou ramificando o meu conhecimento para que pessoas cresçam também. Porque quando o jovem rico chega próximo de Jesus e fala para ele assim, o que eu faço para poder... Olha aí, ó. Você entende? Se o jovem rico chega e pergunta para Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele tinha dinheiro, mas lhe faltava algo. Entendi. Então significa que o dinheiro não era a totalidade. Então você falar de empreendedorismo na igreja você precisa empreender, ganhar o dinheiro, mas preencher o principal vazio, que é a dependência de Deus. Que massa. Berg, me diz aqui. Fala aí para essa galera. Fala para essa galera. Se você puder dar um exemplo, se você puder ajudar, se você puder somar, fala para eles assim, ó, galera, deixa eu te falar. Deus e negócio, tá ligado? Dá um exemplo aí para eles. O que você dá de conselho aí para essa galera aí que vai escutar você, que vai escutar esse podcast? Olha, Moisés, você que está escutando, o meu conselho é: seja dependente de Deus, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Uau. Busca primeiro o reino,
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porém, tem que haver esforço. Tem que acordar cedo, irmão. Tem que se profissionalizar. Tem que se dedicar naquilo que ama. Porque Deus não vai te dar algo que você despreza a qualquer momento, que você vai jogar fora. Meu Deus. Ele não vai acrescentar na sua vida algo a mais se você não zela por aquilo. Porque Deus é justo. Entendi. Então, o conselho que eu dou é: faça o bem. Ame a Deus sobre todas as coisas. E saiba cuidar de pessoas. Porque quando você cuida de pessoas, isso é um plantio. Volta para você. Se você planta coisa boa, volta coisa boa. Princípios. É princípio. Princípios. São Você não pode deixar de seguir os princípios. Exatamente. E quando você para de seguir os princípios, as coisas não fluem, as coisas não andam. Tudo é base, Com certeza. tudo é Bíblia. Que legal, cara. Tô muito Muito bom. honrado de ter você aqui. Tô Eu muito tô muito feliz feliz. mesmo, de Eu nem acredito coração. que tá já acabando. Já tá acabando. Poxa vida. Sou muito honrado de ter você aqui. Obrigado pela sua presença. Eu Tá. que agradeço. Satisfação total. Obrigado. A gente sabe de onde que a gente veio. A gente Exato. sabe a nossa trajetória. Ó, tem um bater excepcional aqui na minha frente, ó. Tem um amigo diferenciado, uma pessoa diferenciada. Muito honrado por você. Eu que Kevin, agradeço. Obrigado. Obrigado, Obrigado cara. pelo convite. Estou à Obrigado disposição. Que Deus abençoe a vida de todos aí e que a paz esteja com vocês. Amém. Amém. Valeu, galera. Deus abençoe. Tchau.